Boa tarde a todos. O evento que nós vamos apresentar hoje é sobre o transporte coletivo e a pesquisa foi feita com base na conversa com algumas pessoas do núcleo mais próximo, que por conta da pandemia foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp. A pesquisa foi completamente virtual. E a maioria das pessoas que foram entrevistadas abordaram o desafio do transporte coletivo, não só na pandemia, mas como antes também, que tinha muita dificuldade. Iniciando a apresentação, a gente vai definir primeiro o que é o transporte coletivo. Ele é um sistema de veículos que deslocam os passageiros do local de embarque até o local do destino desejado. Ele é um transporte que normalmente tem os horários programados e tem rotas fixas. Então, não é como, por exemplo, o aplicativo do Uber, que você escolhe o local correto, que você quer ser deixado. Você tem os pontos onde você vai embarcar e o ponto onde você vai desembarcar. E os serviços que são prestados geralmente são por empresas públicas, mas também podem ser por empresas privadas. E as taxas que são cobradas são para manter o serviço de qualidade, que na verdade deveriam ser de qualidade, mas em algumas ocasiões não são. Temos 3 classificações de transportes coletivos, sendo eles o terrestre, o aéreo e o aquaviário. Falando um pouco sobre eles, o transporte aéreo é aquele que faz o transporte de passageiros pelo ar através de aviões, helicópteros, balões ou dirigíveis. Já o transporte aquaviário ocorre por meio de oceanos, rios, lagos ou até mesmo riachos, através de barcos, navios ou barcas. Por fim, os transportes terrestres, que são os mais conhecidos e os mais usuais. Esses transportes são realizados por meio de sistemas ferroviários ou rodoviários, sendo os ônibus, BRT, trens, metrôs, VLT ou monotrilho. Dando uma ênfase maior para os transportes terrestres, porque, como eu disse anteriormente, são os que a gente mais utiliza, é muito mais vantajoso usar esse tipo de transporte coletivo no dia a dia, porque quando a gente usa, a gente contribui para a diminuição da poluição, por exemplo, seja ela visual, sonora ou atmosférica, porque reduz a quantidade de automóveis na rodovia e, consequentemente, reduz o número de acidentes e do trânsito, além de reduzir o consumo de combustíveis não renováveis. É também uma forma de locomoção muito mais econômica e sustentável, e esse uso disseminado pode contribuir para a conservação do espaço e também para melhorar a qualidade de vida da população geral. Nós abordamos a importância de investimento em transportes coletivos e sabemos que um dos meios mais utilizados de transporte atualmente no contexto da pandemia é o ônibus. O transporte público é um meio de locomoção mais utilizado pelos brasileiros. Dessa forma, é o dever do Estado e das empresas que têm concessão de cuidar da infraestrutura, das vias, dos veículos e atender passageiros com serviços de qualidade. O investimento deve ser feito para que a população tenha mais qualidade também e fornecer mais mobilidade acessível ao todo. E isso é um papel importante de conscientizar a população que o papel do passageiro ele tem grande importância, que é de respeitar uns aos outros, pagar a tarifa exigida, denunciar atos de vandalismo e cuidar do estado do veículo, né, para manter da mesma. O Exame Nacional do Ensino Médio é um dos exemplos mais clássicos, né, e usuais do nosso dia a dia para a gente entender como é que funciona a demanda pelo transporte público. Por uma questão estratégica, as empresas de ônibus têm como padrão reduzirem a frota nos finais de semana e feriados, dificultando consideravelmente a vida daqueles que dependem exclusivamente do transporte coletivo. Porém, há eventos em que um maior número de pessoas nas ruas, como é o caso dos concursos públicos.
Destes, o Enem é o concurso público regular que não apenas leva às ruas um número imenso de candidatos, como em geral são candidatos que dependem, em sua grande maioria, do transporte público coletivo. Segundo os dados do Enem de 2020, foram mais de 5.700.000 inscrições, dos quais 3.600.000 pessoas declararam ser de baixa renda, sendo possível deduzir daí que certamente essa parcela da população deve depender exclusivamente desse serviço para o acesso aos locais de prova, que muitas das vezes são muito distantes de suas próprias residências. A redução das frotas afeta diretamente a população mais carente e que precisa desses serviços para terem chances de ingressar no ensino superior. Por isso, como objetivo do nosso trabalho, temos que a conscientização da população pelo uso adequado do transporte público e sua valorização pelo coletivo pode fortalecer o sentimento de pertencimento e, assim, o atendimento de novas possíveis demandas por parte do público assistido pelo serviço prestado. Bom, uma das justificativas para o nosso tema do projeto ser em relação ao transporte coletivo é porque é um problema vigente na nossa sociedade, né? A falta de investimento nos transportes públicos, porque em questão à mobilidade urbana, condição de vida e até a combate à poluição, né? Porque o transporte coletivo é um meio de evitar o congestionamento de carros nas ruas e estradas, assim, evitando a liberação de gases poluentes. Além de que é um meio bem mais sustentável e, querendo ou não, é uma forma de geração de emprego, visto que quanto mais investimentos tivermos, né, no transporte público, nos ônibus em específico, mais empregos nós vamos estar gerando para motoristas e contadores, por exemplo. Agora, falando sobre as informações da nossa reunião, nós temos que, né, o tema do nosso evento é a importância do transporte coletivo, como já foi dito anteriormente pelas meninas. Nosso evento vai ser transmitido pelo Google Meet. Começará no horário das 2 horas até as 3 horas da tarde. Será no dia 28 de maio de 2021, na sexta-feira. Primeiramente, observa-se um folder com a imagem ilustrativa de um ônibus contendo a seguinte frase: a qualidade no transporte coletivo é um direito de todos. Complementando essa frase, é importante ressaltar que a Constituição Federal garante o acesso da população aos transportes públicos, visando a melhoria na qualidade de vida. Não basta somente adquirirmos o benefício na cidade, devemos contribuir para o funcionamento dos mesmos. Já que é um direito de todo cidadão, zelem por esse direito. Cuidem, porque é difícil conseguir um benefício como esse. Porque, além de nós, outras pessoas precisam dos meios de transportes para se locomoverem ao trabalho ou fins emergenciais. Então, fazendo uso de forma consciente, outras pessoas poderão usufruir com excelência. Esse é o objetivo do trabalho: conscientizar a sociedade sobre o uso consciente dos meios de transportes e não usar de forma incorreta, que comprometa no funcionamento dos transportes coletivos nas cidades. Então, esse é o intuito do nosso trabalho, do nosso projeto. Agradecemos a todos pela colaboração, principalmente ao professor Francisco, de Extensão. Estaremos abertos para perguntas, fiquem à vontade. Agradecemos a colaboração de cada um. E muito obrigada mais uma vez.